Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira parte da interface do AutoCAD 2022. Quando você abre o AutoCAD pela primeira vez, ele vai aparecer esta janela de início de boas-vindas. Então vamos lá, primeira coisa, chegando aqui você tem para abrir algum arquivo, clicar em Open, aqui um arquivo novo. Os recentes, os arquivos últimos que vocês abriram, eles vão aparecer nesse lado de cá, em ícones maiores ou aqui em lista, tá? Então isso aqui ajuda bastante. Os últimos projetos que vocês abriram já está aqui, não precisa selecionar a pasta, não precisa ir até lá para continuar trabalhando. E depois, quando você clica aqui em novo, ele já vai abrir diretamente um novo desenho, tá? O legal desses AutoCADs mais novos é que eles têm as abas aqui em cima. Então aqui você tem o desenho 2, desenho 3, se você clicar aqui você vai fazendo o desenho 4, então você tem vários desenhos abertos. Você pode abrir desenhos que você já fez e copiar alguma coisa de lá, ver como exemplo. Então é muito legal essa funcionalidade, tá? Então vamos fechar aqui e aqui, deixar só esse 2 aqui aberto, tá? Bom, aqui em cima tem os comandos do CAD, tá? Vocês vão notar que é bastante coisa, mas não se assustem. Com o tempo, com a prática, vocês vão notando que não é bicho de sete cabeças não, tá? O primeiro conjunto aqui são as ferramentas de desenho, tá? Então Draw é desenho. Aqui um aviso para o pessoal que não está muito familiarizado com o inglês, não tem muito problema não. Vocês vão traduzindo aí, abre um tradutor do lado, usa o celular e com o tempo vocês vão vendo e acostumando com o nome dos comandos e dá para se virar bem, tá? Quem souber um pouco mais de inglês, porque a ajuda do AutoCAD é toda em inglês, existe ajuda em português também, mas no programa aqui vocês já vão ver que a ajuda dele é toda em inglês. Nessa primeira caixinha aqui, você tem alguns, os mais usados, tá? E tem uma setinha abaixo aqui que você clica nela, então temos o resto dos comandos aqui da pastinha de desenho, tá? Isso aqui a gente vai ver um por um depois, como é que funciona, para que serve. Então aqui eu só estou apresentando onde eles estão, tá? Então aqui, ó, aba de desenho, aba de modificação, né? Os mais usados estão aqui, e aqui sempre tem mais coisa, tá? Anotação, que são os textos, dimensões, os layers, que são as camadas do CAD. Quando a gente desenha, por exemplo, uma casa, você tem paredes, janelas, pisos, telhados. Cada coisa que você vai fazer, você põe numa camada diferente. Isso fica muito mais fácil para a gente identificar depois e para a gente selecionar algumas coisas. No futuro vocês vão entender melhor isso, tá? Então tem muitas funções de camadas aqui, isso aqui é muito útil. Isso aqui ajuda bastante quando você tem um desenho muito complexo. Para você poder enxergar ele direito, você vai desligando uma coisa, ligando outra, e é muito legal, tá? Aqui são os blocos. O que seriam blocos? São agrupamentos de geometrias, de textos, de elementos do CAD, tá? Então vocês podem, tá legal, são grupos. Não, grupos não. Então blocos a gente tem aqui e grupos a gente tem mais para frente. Uma coisa diferente da outra. Aqui temos as propriedades dos elementos do CAD, tá? Então você tem aqui as cores, os tipos de linha, a espessura de linha, se ele é transparente ou não. Então tem bastante coisa aqui que a gente vai ver de pouco a pouco. Ó, as cores, ele tem mais cores aqui. Então, para que servem cores do CAD? Para você não desenhar fazer um desenho todos com linhas brancas. Quando você olhar, você não vai identificar muito bem. Então, é costume, tá? Não existe um padrão para isso, cada um faz do jeito que quer. Mas é um costume a gente fazer os desenhos com cores. Fica muito mais fácil de identificar e de entender o desenho, tá? Aqui os grupos, como eu falei,
que ele tem uma funcionalidade de agrupar os objetos, e o bloco também agrupa, só que o bloco faz muito mais coisa. Depois para cá temos os utilitários, tá? Aqui para medida, distância, raio, área, volume, isso que a gente vai ver um por um como é que funciona, tá? Tem bastante coisa aqui, uma calculadorinha que o próprio CAD ele tem para ajudar, para não precisar pegar uma calculadora de fora. Depois aqui o Clipboard, que é o copiar e colar, tá? Mas só, ó, pode ver que aqui o colar dele tem bastante coisa. Não é simplesmente um copia e cola como você tem nos outros programas do Word, do Excel, por exemplo, ou qualquer outra coisa, tá? Depois dessa vista aqui a gente tem o Model Space do CAD e o Inventor. Inventor é um outro programa da Autodesk que pode ser instalado junto com o AutoCAD, mas isso aqui a gente não vai mexer, tá? É coisa mais para mecânica, mais para desenhar peças, não vem ao caso agora. Então é isso. Essa primeira parte aqui em cima. Agora, como eu já falei que são muita coisa, que é muita coisa, vocês vejam que a gente viu só o Home, tá? Insert com tudo isso, Annotate, Parametric, View, olha aqui, ó. Cada um que a gente clica tem mais um monte de coisa, e mais um monte de coisa, e mais um monte de coisa, tá? Então assim, como eu disse, não se assustem. É bastante coisa, sim, mas é legal. Quanto mais você souber, mais rápido, mais ágil e melhor vai ser o seu projeto no futuro, tá? Então, a parte de cima é aqui que vocês vão ver. A última coisa aqui, você tem aqui alguns atalhos, tá? Para novo, abrir, salvar como, etc, etc, desfazer, refazer e tal. E depois tem como a gente dar uma customizada nisso aqui, tá? Mas isso aqui a gente vê depois. E aqui é o botão principal do CAD, onde ele vai te dar as opções, tá? De abrir, salvar, importar, exportar, imprimir, etc, etc. E ainda tem as opções do CAD aqui, que é outro lugar muito interessante da gente mexer para o futuro, tá? Então, essa parte aqui é a parte onde você vai desenhar, né? Então, girando a rodinha do mouse aqui, você tem um zoom, você tem o eixo 00, depois a gente vai ver tudo isso, tá? E agora, na próxima aula, eu vou explicar para vocês a parte de baixo. Porque aqui só tem alguns botõezinhos, né? Vocês não têm ideia da importância desses botõezinhos aqui embaixo. Eles são muito, muito relevantes, tá? E aqui depois a linha de comando do CAD. E aqui mais coisas também que eu vou deixar para a próxima aula, senão vai ficar muito grande esse vídeo, tá bom? Então é só para conhecer a primeira impressão, e eu sei que tem muita gente assustado aí. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu comecei o AutoCAD 98, era o AutoCAD Release 12 ou 13, tinha para DOS e tinha para Windows. Depois veio o AutoCAD Release 14 para o Windows 2000, e de lá para cá é história, tá? Então muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada aqui, isso aqui é só uma apresentação, e depois a gente continua com a parte de baixo. Valeu, até mais!